Muito bom dia, irmãos. Tem sido um prazer muito grande, tem sido de muita edificação para as nossas vidas, as meditações que os irmãos têm compartilhado. E hoje de manhã eu gostaria de compartilhar no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, dos versículos 10 até o versículo 12. Mateus capítulo 14, versículos 10 a 12, diz assim: E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Estes versículos fazem parte do texto que conta a história da festa de João Batista, a festa de Herodes, melhor dizendo. Havia muita dança, havia muita bebedeira, havia mulheres dançando e o rei ficou muito empolgado com a dança de uma moça e ele disse que qualquer coisa que ela pedisse ele estava disposto a dar. Aquela moça então, procurando a sua mãe, a instrução da sua mãe, depois vocês podem ler o texto, a mãe disse para ela para pedir a cabeça de João Batista em um prato. E tal coisa de fato aconteceu. João Batista deveria estar preso bem próximo ao lugar da festa. Muito provavelmente João Batista ouvia os sons da música, da barulheira, da bebedeira, da festança que estava acontecendo no palácio. Aquele palácio, aquele ambiente, brevemente se tornaria um lugar triste, para não dizer que já estava triste e aquela festa era apenas uma tentativa de abafar a tristeza. E isso também acontece nos nossos dias. Muitas das vezes pensamos que o mundo está alegre, que está se divertindo, que as festas estão realmente satisfazendo as necessidades da alma das pessoas, mas na verdade nada disso está acontecendo. De repente o soldado deve ter chegado lá no cárcere e pego a João e levado então a cabeça dele num prato para mostrar toda a indignação daquela mulher que João tinha denunciado, que estava de fato irregular o casamento dela com aquele rei. Então João foi decapitado, aquele que o Senhor Jesus tinha falado tão bem dele, aquele que o Senhor Jesus falou que ele era mais do que um profeta e que nascido de mulher ninguém era maior do que ele. Nós ficamos admirados como as coisas aconteceram. Os discípulos de João Batista ficaram muito tristes, ficaram muito chocados com aquele acontecimento e eles foram e eles falaram ao Senhor Jesus, como diz o versículo 12, chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Fizeram a coisa certa, não tinham para quem contar, tinham o Senhor Jesus para contar, para desabafar, e nós podemos fazer a mesma coisa. O que está escrito é para o nosso ensino. Às vezes nós temos algumas coisas que gostaríamos de compartilhar e muitas coisas, algumas tristezas, algumas preocupações, algumas perplexidades, algumas ansiedades. Podemos contar para os irmãos, podemos contar aos amigos e podemos nos sentir até mesmo, de uma certa forma, aliviados quando nós fazemos isso. Mas nada pode substituir o que nós falamos com o Senhor Jesus, a nossa conversa com Ele, a nossa conversa com o nosso Deus e Pai através da oração. Podemos contar a Ele aquilo que tanto traz preocupação. E neste caso aqui, uma tristeza muito grande invadiu o coração dos discípulos, digamos, os discípulos de João Batista. E eles foram então abrir o coração, foram desabafar com o Senhor Jesus. E, de fato, muitos de nós podemos testificar de fato estas verdades.
Às vezes, quando nós vamos ao Senhor de coração aberto, nós podemos ser aliviados, podemos sentir o alívio do nosso coração, a dor que às vezes paira no peito, ela é aliviada quando nós vamos e contamos para o Senhor. E esta passagem nos estimula a fazermos isto. Esta passagem sobre esse acontecimento com João Batista, essa atitude dos discípulos de João Batista, deve nos incentivar a fazermos como eles fizeram. O Senhor Jesus é aquele que realmente conhece o que é sofrimento. O escritor aos Hebreus diz que ele sabe daquilo que se passa conosco. Ele é um sumo sacerdote que sabe compadecer-se das nossas fraquezas. Ele é aquele que deseja ouvir de nós, o depositar aos seus pés aquilo que nos preocupa, aquilo que nos perturba, aquilo que nos deixa inquietos, as tristezas, alguma decepção pelo cotidiano. Ele sabe, ele pode, ele conhece. O apóstolo Pedro, ao falar do Senhor Jesus, ele disse que nós podemos lançar sobre ele, disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele que cuidou de Israel no deserto, foi ele que alimentou o profeta Elias, lá naquele ribeiro de Querite. Foi ele também que conservou aquela viúva com aquele pouco de azeite. Então ele sabe cuidar e ele pode cuidar. E foi ele que cuidou das almas tristes daqueles discípulos quando eles foram anunciar ao Senhor Jesus aquilo que tinha acontecido com eles, o que tinha acontecido com João Batista. Então a melhor coisa a fazermos nesses tempos difíceis, a melhor coisa a fazer, se em algum momento nos acharmos tristes, com a alma apertada, com o peito apertado, a melhor coisa a fazer é irmos ao Senhor Jesus. E que no começo deste novo dia possamos fazer isto, no decorrer do dia, no decorrer das horas, em alguma decisão que temos que tomar, devemos contar para Ele, para que Ele possa nos ajudar, para que Ele possa nos dar a sabedoria, para que Ele possa nos dar a instrução da qual tanto nós precisamos no nosso dia a dia. Que Ele abençoe essa porção da Sua palavra em nossos corações. Amém.